Nós estamos em classe única de férias. Costumamos fazer isso nos meses de férias, janeiro e julho. Então, o nosso tempo aqui vai até às 10h30, naturalmente. É um estudo, né? Não é um sermão, mas é um estudo bíblico. Esse é o texto que nós vamos nos basear, Salmo 51, e nós vamos entrar em outros textos paralelos para nos ajudar na compreensão do assunto. O tema que vamos desenvolver hoje com os irmãos é o que fazer quando pecamos. O que fazer quando pecamos. Mesmo assentados, vamos fazer a leitura desse salmo, que é uma oração de confissão do rei Davi ao Senhor, e nós vamos fazer a leitura de forma responsiva. Eu leio os versos ímpares e a igreja em conjunto os versos pares. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Então te agradarás do sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, nós nos encontramos diante da tua palavra, queremos te adorar enquanto a estudamos, e no estudo dela queremos, ó Deus, abrir o nosso coração para a tua voz. E queremos, ó Deus, suplicar ao Senhor, que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor purifique a nossa mente, a nossa consciência, e que o Senhor nos atraia para ti mesmo, que o Senhor aplique a tua palavra em nosso coração, para não pecarmos contra o Senhor. Livra-nos do mal, livra-nos, ó Deus, de cairmos nas tentações, e ajuda, ó Deus, o teu povo aqui reunido. Cuida da vida do teu servo também, que seja usado para a glória e honra do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, falar de pecado não é o tema pecado, né? Não é um assunto que dá ibope. A gente não gosta muito de falar de coisas ruins. Não gostamos de falar do diabo, né? Naturalmente não gostamos. Não gostamos de falar das manifestações do diabo, das tentações, e muito menos
de sermos confrontados com o nosso pecado e ter que tomar uma posição diante do Senhor, diante dos nossos erros. Mas é interessante que, por mais que não queiramos muito estudar sobre o pecado e as suas consequências e o que temos que fazer ao pecar, precisamos entender que o pecado, ele está nas nossas vidas, fazendo parte do nosso dia a dia, por mais que não queiramos. E na verdade o crente não deve querer e nem deve viver no pecado. É bom a gente lembrar destas coisas. Como cristãos, lavados e remidos pelo sangue de Cristo, continuamos pecadores, mas não devemos viver em pecado. Há uma diferença. Quando a gente olha para 1 João, a gente encontra ali a palavra de Deus nos dizendo que se pecarmos, nós temos um advogado junto ao Pai. Se pecarmos. Então podemos já abrir o assunto dizendo que o pecado é um desvio de conduta. O pecado, ele fugiu do normal, ele fugiu do propósito, ele errou o alvo. O alvo nosso é obedecer ao Senhor. Quando desobedecemos a Deus, alguma coisa está errada, ou seja, nós pecamos. Há uma diferença entre pecar e viver em pecado. Viver em pecado é aquele que se entrega ao pecado, que não quer muito, não gosta de ser confrontado em relação ao pecado, não quer refletir em relação ao seu próprio pecado, não quer pedir a Deus que o sonde, não quer tomar posição, mesmo que ele saiba dos seus pecados, dos seus erros, não quer tomar nenhuma posição em relação a isso. E a palavra de Deus diz que não há outro caminho para a solução de pecado, para o perdão de pecado, a não ser a confissão diante do Senhor. E aí a gente olha para 1 João 9 e a resposta para o nosso tema já está dita. O tema é o que fazer quando pecamos, e a gente lê 1 João 9 e diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. Está resolvido. E aí a resposta é: o que fazer quando pecamos? Confesse a Deus. Mas nós temos base bíblica suficiente para entender que nós temos aí, pelo menos, 5 fatores a serem considerados. A confissão seria o terceiro. Nós temos 2 antes e 2 depois. Antes de confessar, eu preciso identificar o meu pecado. Onde está o pecado? Será que no momento em que a gente está aqui em culto ao Senhor, culto solene, e acompanhando a liturgia, chega-se o momento de confissão de pecado, você sabe qual é o pecado que você está confessando? Será que você está confessando o pecado do outro? Será que você está confessando a multidão de pecados que já foi paga por Cristo Jesus lá na cruz? Será que você olha e não vê pecado nenhum para ser confessado? Antes de confessar, nós precisamos identificar aonde está o meu pecado. Deus, o que é que eu fiz? Me ajude a descobrir. Em segundo lugar, nós precisamos nos arrepender, porque sem arrependimento eu não posso confessar. Ou se eu confessar sem identificar o pecado, eu não confessei. Se eu confessar sem me arrepender, então eu não confessei de forma sincera. E Deus também não vai aceitar essa confissão. Antes de confessar, eu preciso identificar o pecado, mas eu preciso me arrepender desse pecado. Eu preciso sentir tristeza por esse pecado. Eu preciso sentir o desejo de não voltar a cometê-lo. Eu preciso parar, olhar para trás, olhar para o que eu fiz e então clamar ao Senhor, como fez o filho pródigo. Enquanto o arrependimento não chegou, ele não voltou para a casa do Pai. Mas um dia, diz a palavra de Deus, que ele, caindo em si, ele começou a se lembrar da graça, da misericórdia de Deus, lembrando do cuidado do Pai, lembrando do que ele tinha, e lembrando que de fato era necessário. E ele prepara-se para confessar o seu pecado. Ele se arrepende primeiro.
E ele diz, irei ao meu pai e lhe direi, Pai. E aí ele começa a confessar todas aquilo que ele tinha feito, e ele diz, não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus servos. Depois da confissão, então a gente tem eu estou falando em linhas gerais, depois a gente trata isso um pouco mais detalhado, você vai perceber isso no nosso estudo. Depois da identificação e do arrependimento, então a gente confessa sinceramente ao Senhor. Mas depois da confissão eu disse que ainda temos mais dois. O primeiro deles é a transformação. Eu não posso querer continuar da mesma forma. Se eu me arrependi e confessei, então eu preciso mudar. E o que é que eu vou fazer para ser diferente? Quais são os meios, quais são os artifícios, por onde é que eu vou agir, entrar? É claro que é uma busca constante do Espírito Santo de Deus, mas Deus me dê sabedoria, aonde é que eu vou me armar, aonde é que eu vou me vigiar? Eu preciso ser transformado. Não dá para confessar, identificar, arrepender, confessar e continuar do mesmo jeito. A transformação, ela deve acontecer todos os dias em nossa vida. Vivemos nesse processo de santificação até que Cristo volte. E então a palavra de Deus diz que nós andamos de glória em glória. É isso que nós devemos fazer quando nós pecamos. Confessamos, mas precisamos ser transformados. Em último lugar, precisamos perseverar nessa prática. Precisamos continuar identificando, arrependendo, confessando, nos transformando e perseverando, continuando de novo a identificar o pecado, aonde é que eu estou errando, e começa o processo tudo de novo. Não podemos parar. Você não pode achar que já está bom. Se você venceu algum pecado, glória a Deus por isso, mas tenha certeza que o nosso adversário, o inimigo das nossas almas, chamado de diabo, Satanás, a palavra de Deus diz que ele arma ciladas, e que ele ruge como leão, buscando a quem possa tragar, que ele é astuto, e o fato de você e eu termos vencido alguns pecados em nossa vida, não nos garante que esses pecados não voltem, e nem nos garante que nós estamos imunes a outras tentações. Somos tentados a todos os instantes, irmãos. Precisamos estar alertas em relação ao pecado. O pecado, ele se manifesta de variadas formas, as mais diversas. Eu posso dizer que é impossível até mesmo listarmos e fazermos uma lista de todos os pecados possíveis, porque mesmo que conseguíssemos, ainda apareceriam tantos outros e outros e outros. Existe uma linha teológica, a Igreja Católica separou alguns pecados chamados capitais, e dizem que esses aí são os principais, e inveja, ira, preguiça, orgulho, luxúria, avareza. Esses pecados dizem que a partir desses pecados é que os outros surgem. Então, se você conseguir combater esses, os outros estão resolvidos. Isso é uma ideia, de fato, não bíblica. A Bíblia não apresenta uma galeria de pecados dizendo, esses aqui, tomem cuidado com esses, e desses aqui partem todos os outros. A Bíblia fala de alguns pecados muito sérios, graves, e fala de algumas fontes de pecado, algumas possibilidades enormes de gerar pecados os mais diversos, como, por exemplo, o amor ao dinheiro, e diz que é a raiz de todos os males. Mas a palavra diz que se transgredirmos um só dos mandamentos do Senhor, nós já transgredimos a lei inteira, todos eles. Então, irmãos, na verdade nós precisamos vigiar, não só os nossos atos, mas os nossos pensamentos, as nossas palavras, o nosso coração. A palavra de Deus diz que é do nosso coração que procedem as fontes da vida. Olhar para a mágoa, a ira, o rancor, tantas outras coisas que vão penetrando no nosso coração e que aparentemente ninguém sabe, ninguém vê, mas Deus conhece.
E o pecado ele tem um efeito danoso na vida cristã, porque diz a palavra de Deus que ele causa separação entre nós e o nosso Deus. E o profeta chega a dizer por boca de Deus que Deus não nos ouve, não porque Ele não tenha poder, não porque os seus braços estejam encolhidos, os seus ouvidos surdos, mas porque os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. E se você pensa nessa consequência, já seria muito grande para servir de alerta para mim e para você, olhar para o nosso pecado e apresentá-lo em confissão sincera diante de Deus, buscando ser transformados. O pecado ele entra na brecha entre eu e Deus, entre você e Deus. E aí as pessoas dizem: Deus não me responde, Deus não está me respondendo, eu não estou sentindo Deus, eu não estou, o que está acontecendo? Parece que Deus age na vida do outro, mas não na minha vida. Os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. É interessante quando pensamos na gama de pecados, que a incredulidade é pecado, o fato de você não confiar em Deus é pecado, a ansiedade é pecado, e parece que alguns pecados eles se apresentam de forma tão sutil que são quase imperceptíveis. Você diz assim: não, mas eu confio em Deus. Será que você confia verdadeiramente em Deus? A gente encontra passagens em que a palavra diz que Jesus não fez alguns milagres em determinados lugares por causa da incredulidade do povo. Será, irmãos, que também temos deixado de uma vida cristã mais frutífera, abençoadora, de abençoar outros, de ouvir a voz de Deus, de comungar com o Senhor por causa dos nossos pecados que interferem exatamente nesse meio? E ainda temos deixado de receber muitas outras oportunidades por causa dos nossos pecados. Quando olhamos para Oséias capítulo 14, nós encontramos a palavra de Deus dizendo que Ele vai nos restaurar. Diante de uma confissão sincera, Ele atende o nosso clamor. Como Davi diz aqui nesse salmo, ele diz: um coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus. E o livro de Oséias termina ali com o verso 14, dizendo que o Senhor vai nos curar. Nós precisamos dessa cura. Nós precisamos desta cura. Ao analisar a questão do pecado, antes da gente ainda entrar no texto propriamente dito, tirar alguns princípios, você e eu não podemos nos esquecer de que a natureza humana é caída e todos nós somos pecadores. Eu falo com muita liberdade diante da igreja, como um pecador diante de pecadores. É assim que Deus vê a sua igreja: um bando de pecadores. A diferença não é se somos ou não pecadores. A diferença é como está o nosso coração diante de Deus e o que temos feito diante da realidade do pecado. Romanos 3, versículos 10 a 12, diz que não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, se fizeram inúteis. E quando você vai lá para o verso 23, do capítulo 3, diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aí na oração de Davi, Salmo 51, no verso 5, ele diz: eu já nasci pecador, em pecado me concebeu minha mãe. O pecado ele não é aprendido ao longo do tempo. Você já nasce pecador, eu já nasci pecador e você também. A partir de Adão e Eva foram criados santos, mas eles pecaram. E daí em diante, com o pecado de Adão e Eva, diz a palavra de Deus que o pecado entrou no gênero humano, entrou neste mundo através de um homem, e de um homem nós temos a solução, que é através de Cristo Jesus. Todos nós somos pecadores. E por mais que eu e você, às vezes não queiramos admitir isso, na vida de criancinhas, e meninos, e crianças, e bebês tão fofinhos, tão pequenos, tão frágeis, tão inocentes, como a gente pode de fato dizer, nós não podemos dizer outra coisa, a não ser que estou segurando um pecador, estou diante de um pecador.
Nasceu um pecadorzinho, nasceu uma pecadorazinha, vamos visitá-la. Claro que você não vai pegar o neném e falar: ô pecadora, bem-vindo ao mundo dos pecadores. Você não vai, né? De fato, você pode agredir a mãe e o pai. A gente não gosta de pensar que os nossos filhos, principalmente crianças muito pequenas, são pecadores. Que existe a raiz do pecado, que existe a semente do pecado, que elas sabem, até na proporção da idade, da cognição de cada uma, quando estão fazendo algo errado. É pecado sim, pecado precisa ser tratado. Ainda, em segundo lugar, todos somos pecadores, eu quero lembrar 5 verdades. Segundo, o pecado que a gente comete é contra Deus. Ele pode atingir o seu corpo, pode atingir outras pessoas, pode atingir o sistema, pode atingir a sua família, pode atingir o seu trabalho, se for um pecado que envolva a sua profissão, pode envolver muita gente. Mas ao pecar, nós estamos nos rebelando diretamente contra Deus. É contra Deus o nosso pecado. Por isso a confissão é ao Senhor. E é claro, se você tiver pecado contra alguém, peça perdão a Deus e depois peça à pessoa, porque você atingiu a pessoa, mas não se esqueça de que o pecado é um confronto direto a Deus. Talvez ao pensar nisso, você e eu começamos a ficar com um pouco mais de temor em relação aos pecados. Terceira observação, precisamos nos lembrar que a tendência da carne é sempre para o pecado. Somos pecadores, nos rebelamos contra Deus e a tendência nossa vai ser sempre de pecar. Romanos 8 nos diz isso, né? Que o pendor da carne se inclina para a carne, para a maldade. Se você deixar o homem solto, à deriva, por conta dos seus próprios atos, nós vamos caminhar para a maldade. Nós não somos bons. Nós só buscamos ao Senhor pela graça e misericórdia de Deus. Nenhum de nós é bom. Bom só existe um. Foi o que Jesus disse para o jovem rico. Bom só existe um, e era ele próprio, Jesus. 1 Pedro 5,7 diz que o diabo anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar, e isso nos chama a sermos sóbrios e vigiar. Ok. Vigiar a nossa carne, porque a nossa tendência vai ser sempre fazer o errado. Sempre fazer o errado, sempre pecar. Por isso precisamos de freio. 4º lugar, existe juízo, castigo de Deus sobre os nossos pecados. Castigo nesse mundo e para aqueles que não se entregam ao Senhor e não confessam e não admitem a Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal, o juízo eterno, a condenação eterna, porque o salário do pecado é a morte. Hebreus 2:2 diz que anjos receberam justa retribuição pela sua maldade, e então, como escaparemos nós? Se os próprios anjos receberam a condenação de Deus, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Há castigo sim, e precisamos estar atentos. Salmo 31:23, amai ao Senhor, vós todos os seus santos, o Senhor guarda os fiéis e retribui abundantemente ao que usa de soberba, ao que não quer confessar o seu pecado, ao que se acha orgulhoso, ao que acha que está tudo bem com ele. O apóstolo Paulo nos escreve dizendo: aquele que está de pé, veja que não caia. Aquele que é soberbo, aquele que acha que está tudo bem, que dá conta de resolver o seu pecado, ou que o seu pecado não é tão grave, ou que nem precisa ser confessado, porque nem mesmo é pecado. A palavra de Deus diz que Deus castiga, e Deus retribui abundantemente. Jeremias também diz, Ezequiel 7:9, Jeremias 16:18, e tantos outros textos dizendo que Deus castiga o pecado. Pensando ainda no castigo, 2 Coríntios 5:10 diz que é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Deus. Todos nós.
E nós vamos prestar contas de tudo que nós fizemos através do corpo que Ele nos deu. Isso deve nos trazer temor, irmãos, em relação ao pecado. Você e eu estamos vivos, e por estarmos vivos, nós temos a oportunidade de ser bênção, de ser sal da terra, de ser luz do mundo, ou de não, ou de viver uma vida em pecado, o que não é aconselhável a ninguém, o que traz justa retribuição de Deus, o que traz afastamento do Senhor, o que leva à morte eterna para aqueles que não se entregam ao Senhor. Em último lugar, eu quero observar que a graça redentora de Cristo, ela justifica os filhos de Deus e os livra do poder do pecado. Não podemos nos esquecer disso. Não podemos nos esquecer que se pela desobediência de um homem entrou o pecado no mundo, também pela justiça de um homem chamado Jesus Cristo, o Deus que se fez homem, que veio a este mundo, cumpriu a lei, Ele pagou as nossas culpas na cruz, e a graça nos é oferecida. Salmo 103, o verso 10, diz que Deus não nos retribui segundo os nossos pecados, e você pode dizer: pastor, então há uma contradição, porque há 2 minutos atrás o Senhor disse que Deus castiga, que Deus dá justa retribuição dos nossos erros e pecados, e dá mesmo, e Deus nos disciplina, e diz que Ele disciplina quantos Ele ama, e é para o nosso bem. Porém, irmãos, vamos nos lembrar de uma coisa: a disciplina de Deus é infinitamente pequena diante da grandiosidade do nosso pecado. Deus não nos chama para acertarmos contas sem usar a sua misericórdia, sem derramar sobre nós muita graça e misericórdia. O que você e eu recebemos de Deus como castigo ou disciplina é infinitamente menor do que aquilo que nós mereceríamos, pelo que nós temos feito, pelo que nós temos sido diante do Senhor. E é por isso que o Salmo 103, 10 diz que Deus, Ele não nos trata segundo os nossos pecados, porque se Ele fosse nos tratar assim, nenhum de nós estaríamos vivos. E Ele não retribui segundo as nossas iniquidades. Mas não fique pensando que podemos pecar à vontade. Apocalipse 3:10, eu repreendo e castigo a todos quanto amo, se pois zeloso, arrepende-te. Essa palavra deve ficar no nosso coração sempre. Arrependimento. Antes de confessar, arrepende-te. Pedro chamava a multidão, primeiro século, logo nos dias em que, depois que Jesus foi assunto aos céus, e ele, ao pregar o Evangelho, ele dizia: arrepende-te, arrependei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. Não confesse o pecado sem você se arrepender dele, por favor. Vamos olhar para o nosso texto. Davi aqui, ele teve uma experiência de 2 pecados. O primeiro deles, ele adulterou com Batseba. Ele tomou a esposa de um dos seus comandantes, ele como rei, e não devia ter feito isso. Mas depois, ele ainda, a palavra de Deus diz que um abismo chama outro abismo. Depois, para tentar encobrir, quando soube que ela estava grávida, ele providenciou a matar o seu esposo, Urias. E acumulou pecado sobre pecado, mas a questão não é apenas de ter acumulado pecado sobre pecado. A questão ainda vai mais longe, porque Davi, ele procurou esconder o seu pecado, inclusive do Senhor. É o primeiro a quem temos que confessar, é a Deus. Tentou encobrir o primeiro pecado fazendo um segundo, mas não deu certo. Porque aí eu te chamo a olhar lá em segundo livro de Samuel, capítulo 12, aonde o profeta Natã foi chamado por Deus para ir até Davi.
2 Samuel capítulo 12, dá uma olhadinha lá comigo rapidamente, mas fica com o dedo ali em Salmos 51, que nós já vamos correr para ele. Natã foi a Davi porque foi enviado pelo Senhor, versículo 1. Ele conta uma história. Ele para apresentar o pecado de Davi, ele diz: olha, rei, aconteceu um episódio, eu preciso dizer isso para o senhor. E é interessante que ele diz: haviam 2 homens, um era muito rico, o outro muito pobre, um tinha muito gado, ovelhas, o outro não tinha nada. E aí ele diz, o versículo 2 e 3, ele descreve o versículo 3 de uma forma tão própria, tão direta, parece que a gente está vendo a coisa acontecer. Ele diz que a cordeirinha que esse homem possuía era a única coisa, quem sabe, que ele tinha, era aquele animalzinho de estimação, era a sua cordeirinha. Diz que essa cordeirinha foi comprada com dinheiro e foi criada em casa, e que essa cordeirinha brincava com os filhos. Você consegue imaginar um pouco isso? Cresceu em casa, brincava com os filhos, disse que comia do seu bocado, comia quase que do seu prato, ou pelo menos do que ele se alimentava, e ainda bebia no seu copo. Era quase uma filha para esse homem, não é? Para esse casal, para esse lar. Essa era a cordeirinha. Eles não tinham muita coisa, mas essa cordeirinha eles tinham. Era a maravilha da casa. E aí o profeta Natã conta para o rei Davi: Davi, o moço tinha essa cordeirinha, mas o outro, ele tinha muito gado, muitas ovelhas, ele tinha com fartura ovelhas mais gordas, mais nédias, muito mais do que essa pequenininha lá, essa cordeirinha. Ele tinha para escolher, mas quando ele recebe visita ou visitante, ele busca a cordeirinha desse homem pobre e sacrifica essa cordeirinha para o seu visitante. Davi se enfureceu, e diz o versículo 5, que acendeu a sua ira de tal forma que ele disse: tão certo como vive o Senhor, esse homem deve ser morto. Irmãos, diante do pecado, a gente deve se irar. E Davi se irou e disse: esse homem deve ser morto, e essa cordeirinha, o valor dela deve ser restituída 4 vezes mais, porque ele fez tal coisa e ele não se compadeceu. Davi está dizendo: esse homem pecou de forma clara, discriminada, voluntária. Ele pecou porque ele sabia o que ele estava fazendo. Ele não precisava fazer isso. Ele pecou para o seu próprio prazer. E aí, quando Davi diz essa sentença: esse homem deve ser morto, e conta a sentença qual deveria ser, o profeta Natã diz para o rei Davi: tu és o homem, tu és o homem. Será, irmãos, que nós podemos olhar para a nossa vida hoje e entender que é tão fácil olhar para os lados e encontrar o pecado do outro? Quando eu conto essa história para vocês, e a gente lê na Bíblia desse homem que foi sanguinário, que foi terrível, que foi desamoroso, que foi cruel para com essa casa e com essa ovelhinha, eu sei que o seu coração também se agita. Infelizmente, nosso coração se agita muito com os pecados dos outros, mas nem sempre nós agitamos o nosso coração com o nosso pecado, irmãos. Precisamos refletir nisso essa manhã, olhar para o nosso coração. E quando pecamos, nós estamos desprezando a lei de Deus, é o que diz o verso 9. Por que desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal? Natã diz a Davi: Urias você feriu a espada, e a mulher você a tomou para si. Diz aí, versículo 9. Depois vem uma sentença de castigo contra Davi, versículo 12, dizendo que o que ele fez em oculto seria feito contra ele perante o sol. Versículo 13, Davi confessa o seu pecado e diz: pequei contra o Senhor.
Aleluia, irmãos. Aleluia, porque a palavra de Deus deixa claro para nós que homens e mulheres do passado que foram tementes ao Senhor, e homem que foi chamado segundo o coração de Deus, como o rei Davi, que teve pecados que aos nossos olhos são terríveis, e são mesmos, mas não são diferentes dos nossos. Homens como esse têm a graça de Deus liberada sobre as suas vidas quando confessam o seu pecado. Homens como esse, e Davi, homem segundo o coração de Deus, se inclinou ao Senhor. Ele reconhece que o pecado dele é contra Deus, e ele diz: pequei contra o Senhor. Então o profeta Natan diz: Deus perdoou o teu pecado. Ainda assim, irmãos, ele disse: o filho morrerá. Davi, ele fica aflito, ele sofre, ele jejua, ele não quer esse castigo sobre a sua vida, mas ele teve. 7 dias depois o filhinho morre. E diz aí o verso 18, que os servos temiam informá-lo, mas quando ele foi informado, ele começou a tomar outro rumo na sua vida, e ele disse: agora a criança não virá a mim, mas eu irei a ela. Ele começou a trazer esperança no seu coração de que um dia se encontraria com aquele filhinho. E Davi continua perseverando no Senhor, e diz a palavra de Deus que ele adorou a Deus, versículo 20, passou a comer, colocaram diante dele comida, ele comeu, e versículo 23, ele enche o coração de esperança, dizendo a esperança de encontrar-se com seu filho um dia. E até o verso 25 a gente encontra a palavra de Deus dizendo que Deus deu outro filho a Davi e a Batseba. Davi e Batseba tiveram outro filho, e nós bem conhecemos a história, o rei Salomão. Irmãos, Deus está pronto a castigar os nossos pecados, a nos castigar, a nos disciplinar, mas também está pronto a abrir sobre nós as portas da graça, trazer perdão, trazer restauração, trazer uma nova esperança, uma nova motivação de vida, trazer coisas novas que ainda não experimentamos. Diz a palavra de Deus que Davi continuou o seu ministério, no seu reinado, e teve muitas vitórias pela graça de Deus. Vamos lá para o Salmo 51, por favor. Primeiro verso. Faça essa oração comigo, quem sabe. Compadece de mim, Senhor. Peça isso a Deus, depois de conhecer a realidade do pecado e das consequências, e de tudo que nós já expusemos até agora. Nós precisamos dizer: compadece de mim, Senhor. Compadece-te, ó Pai, da minha vida. É necessário reconhecer o pecado e ser humilde. O que fazer quando pecamos? Em primeiro lugar, reconheça o seu pecado. Versículos 1, 2, 3, 4 e 5. Purifica-me do meu pecado. Ele está expondo as suas transgressões, versículo 3. O meu pecado está diante de mim. Ele não está se referindo a outras pessoas, ele está falando do pecado dele. É um reconhecimento do seu pecado. Pequei contra ti, Senhor. Fiz o que tu reprovas, versículo 4. Eu fiz o que é mal. Eu pequei, e o meu pecado foi contra o Senhor. E eu não pequei só agora, porque versículo 5 diz: desde que eu nasci, eu já nasci pecador. Versículo 9: esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. É necessário, irmãos, tratar o pecado como pecado.
É muito fácil você olhar para a vida, para a sua vida ou de alguém e dizer assim: é assim mesmo, né? É assim mesmo. Não é assim mesmo. Não pode ser assim mesmo, irmãos. Encontrei uma vez um pastor dizendo que um irmão dizia para ele: pastor, a carne é fraca. Ele falou: e a vergonha é pouca. Irmãos, não dá para a gente ficar culpando a carne e dizer assim: olha, é assim mesmo. Eu me lembro da minha adolescência, mocidade, não tem muito tempo, né, alguns dias atrás, eu encontrei um colega que dizia, crente também, mas ele dizia assim: todo mundo faz. Você não pode ter esse padrão de todo mundo faz. Está errado, trata o pecado, como algo grave, não é uma coisa normal, ele não é um mal necessário. Nós não podemos maquiar a natureza do pecado, e nem aliviar o peso da sua responsabilidade. Reconheça o pecado como pecado, em primeiro lugar. Segundo, reconheça a gravidade do pecado, e faça isso com arrependimento e confissão. Versículo 4, pequei contra ti, fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Senhor, quando o Senhor me julgar, o Senhor está fazendo certo. O Senhor tem toda a razão. O que o Senhor fizer comigo ainda é pouco. O Senhor tem todo o direito. O Senhor não está deixando de ser justo quando o Senhor me castiga. O mal está comigo, não é com o Senhor. Quem errou não foi o Senhor, fui eu. Nós precisamos reconhecer que isso é grave. Versículo 11. É tão grave, Deus, que eu vou pedir para o Senhor não me expulsar da tua presença. Deus, tem misericórdia de mim. Irmãos, não é essa atitude que Deus espera de nós? Fariseu e publicano entram no templo para adorarem ao Senhor, mas enquanto um expõe o seu relatório de atividades ou de bom comportamento, o outro nem sequer ousava levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: tem misericórdia de mim, pecador, se propício a mim, Senhor, porque eu sou pecador. Isso é grave. Davi diz: Senhor, não me expulses da tua presença e não tira o teu Santo Espírito de mim, Senhor, tem misericórdia. Terceiro lugar, ao pecar, reconheça a graça de Deus. Tem gente que se esquece de que Deus é o Deus da graça. Deus é o Deus do juízo, do amor, da misericórdia e da graça. Deus é o Deus do perdão. Versículo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. É pela misericórdia de Deus, é pela benignidade de Deus, é pela bondade do Senhor. Versículo 18. Lembre da graça de Deus. Senhor, faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Deus, se for da tua vontade, se o Senhor quiser, então abençoa o teu povo, para a glória do teu nome. Precisamos nos lembrar da graça restauradora. Irmãos, não podemos esquecer disso. A graça está diante de nós, estará diante de nós até que Cristo volte. Essa graça não pode ser barateada. Andar com Cristo tem um preço, sim, o preço da santificação. Você não pode receber a graça de Deus em vão, como a palavra de Deus diz, é como se você estivesse jogando pela janela. Mas você tem que reconhecer que essa graça é algo precioso de Deus para mim e para você, e devemos nos achegarmos de forma humilde, como a palavra de Deus nos diz em 1 Pedro, para recebermos socorro em ocasião oportuna, nos apresentarmos diante dessa graça para recebê-la com alegria. Não seja orgulhoso, apresente o seu coração para receber graça. Apresente o coração e a vida do seu irmão para receber graça. Precisamos ter cuidado, porque tem muita gente que não sabe lidar com a graça.
Às vezes consegue lidar com a graça para si, mas não consegue lidar na vida do outro. Irmãos, quando a igreja disciplina alguém por pecado, a igreja visa a restauração, a igreja age com amor, e é o que Deus nos manda fazer, é o que a palavra de Deus nos ensina. E quando Deus nos disciplina, Ele também nos castiga, mas é com amor. Precisamos entender essas coisas, porque ao olhar para a vida do nosso irmão, a gente levanta o dedo e diz: condenado, carimbado, pecador, infernal. Mas precisamos ir além. Precisamos rogar a graça de Deus sobre a vida dos nossos irmãos. Precisamos estender a nossa destra de companhia. Olha para o exemplo de Jesus. Jesus está com os 12, momento de glória maravilhoso. Quando ele pergunta: o que dizem por aí que eu sou? João Batista, Elias, alguns dos profetas, Senhor. Mas Pedro se levanta e diz: Senhor, Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus olha para Pedro com os olhos brilhando e diz: ó Simão Bajonas, que coisa maravilhosa. Aquilo que você disse não foi carne e sangue que te revelou, foi o Pai. Foi Deus que te colocou essas palavras na sua boca. Eu sou mesmo isso. Glorificado seja o nome do Senhor, porque Ele te usou como instrumento. Eu estou usando aqui outras palavras também, viu, irmãos? Para exemplificar o momento. Mas ele diz: bem-aventurado és, Simão Bajonas. Alguns instantes depois, você continua o texto, e o texto diz que Jesus começa a dizer então que Ele vai à cruz, e que Ele seria crucificado, mas que Ele não os deixaria órfãos, que Ele mandaria o Espírito Santo. E quando Ele fala de ir para a cruz, Pedro se levanta indignado e diz: Senhor, isso nunca se procederá contigo. O Senhor não vai à cruz, Senhor. Ali Pedro não estava sendo usado por Deus, mas por Satanás. Aquelas palavras não eram boas. O mesmo Jesus que tinha dito: bem-aventurado é Simão Bajonas, olha para Pedro agora e diz: arreda Satanás, porque não cogitas das coisas deste mundo. Arreda Satanás. A gente expulsa Satanás, não é o irmão não, irmãos. Pedro fica, Satanás arreda. Precisamos ter essa atitude importante diante da graça de Deus, irmãos. Por mais que isso seja duro para nós, precisamos acolher o irmão, tratar o irmão, estender a mão ao irmão e ajudar o irmão, porque ele é pecador como eu e você também somos. O seu marido é pecador, os seus filhos são pecadores, a sua esposa é pecadora, não esqueça disso. Arreda Satanás, mas Pedro fica. A sua guerra, a sua luta não é contra homens, é contra as hostes espirituais do mal nas regiões celestes. E por isso nós precisamos de Deus conosco. Admita a graça de Deus. Em quarto lugar, suplique ao Senhor. Clame o que de fato você precisa. Clame que Ele te perdoe, que Ele purifique a sua vida. Olha aí, versículo 2. Apaga as minhas transgressões. Apaga, Senhor, versículo 2, lava-me da minha culpa, lava-me, Senhor, purifica-me do meu pecado. Não é só lavar, é me tornar puro, é purificar, é tirar qualquer imundícia, qualquer mancha que ainda sobre a minha vida, que fique em oculto. Passa a página, Deus. Versículo 7, purifica-me com hisopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais branco ou mais alvo que a neve. Versículo 8, faz-me ouvir de novo júbilo, alegria. Peça a Deus que renove essa alegria no seu coração. Os ossos que Ele esmagou, ou que foram esmagados pelo castigo e pela dor do pecado, peça a Deus que te restaure. Versículo 9,
esconde o rosto dos meus pecados. Senhor, apaga as minhas iniquidades, apaga, Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Que pedido maravilhoso, versículo 10. Renova dentro em mim, Senhor, renova em mim um espírito inabalável, um espírito que não vacile. Eu não quero continuar, eu não quero ser igual, eu não quero continuar da mesma forma, eu quero ser transformado. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. O meu coração não é, mas cria em mim, ó Deus, a cada dia um espírito inabalável que não se abale, um espírito estável. Não me expulse da tua presença. Devolve-me, ó Deus, versículo 12, a alegria da tua salvação. Não basta ser crente, você deve ser um crente feliz, realizado. Um crente que exulte na presença de Deus, um crente tão alegre, que as pessoas olhem para você e dizem: eu quero conhecer um pouco mais a sua vida, o seu lar, a sua igreja, os seus amigos, porque existe algo diferente na sua vida. A alegria da salvação, irmãos, a alegria do perdão. E ele ainda diz: Senhor, me sustenta com o espírito pronto a contribuir, a doar-me, a obedecer ao Senhor. Versículo 12. Junto com essa alegria da salvação, me ajude para que eu possa servir ao Senhor com alegria. Que coisa maravilhosa, não é? Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, versículo 14. Peça a Deus que te purifique completamente e tire a culpa dos seus pecados. O escritor aos Hebreus diz: se o sangue de bodes, de novilhos, lá no Antigo Testamento, na época dos rituais na sinagoga, que é onde eram apresentados também no arraial do povo de Deus, os animaizinhos, os novilhos, e ele diz: se o sangue de bodes, de novilhos, é usado na purificação e no perdão dos pecados, muito mais o sangue de Cristo purificará a vossa mente de obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Deus quer purificar a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. O que são obras mortas? Pecados que você já confessou, e uma vez confessados, Deus nos perdoa completamente. Deus não guarda para carta na manga, né? Como tem aquele ditado dizer, aquele dito popular: olha, tem uma carta na manga para depois lançar sobre o seu rosto. Não, irmãos, quando Deus perdoa, é sério, é para valer, é para sempre. Eu escutei uma ilustração que eu gostei a respeito do perdão de Deus, é que Ele joga os nossos pecados nas profundezas do oceano, no meio do maior oceano que você pode imaginar, no mais profundo oceano. Mas Ele joga uma pedra de centenas de toneladas sobre esse pecado, que está no fundo do maior abismo que possa ter. E para que não sobre dúvida, Ele coloca do lado de fora na praia, proibido pescar. O escritor aos Hebreus diz que Deus dizendo através dele, dizendo: dos teus pecados não me lembrarei mais. Não me lembrarei mais. Em último lugar, apresenta um propósito. Em quinto e último, o que fazer quando pecamos? Apresente um propósito diante de Deus para a sua vida. Versículo 14: a minha língua aclamará a tua justiça, Senhor. A minha língua exaltará a tua justiça. Versículo 15: então te agradarás dos sacrifícios sinceros. Senhor, eu vou ser transformado, eu vou te exaltar a tua justiça, eu vou testemunhar o teu perdão e a alegria da tua presença. E isso, ó Deus, vai fazer com que o meu culto agora seja um sacrifício sincero a ti. Porque os sacrifícios que o Senhor quer: espírito quebrantado e coração compungido e contrito, versículo 17. Ele ainda diz no 19: então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Ele diz: ó Senhor, o Senhor vai se agradar do nosso culto, o Senhor vai se agradar da minha presença, da nossa presença. O Senhor vai se agradar, ó Deus.
Louvado seja Deus, irmãos, quando nós temos esse propósito diante do Senhor, de identificar o pecado, se arrepender, confessar, realmente buscar essa transformação com o propósito de adorar a Deus e de perseverar nos caminhos do Senhor. Lembre-se de se irar contra o pecado. Eu já estou concluindo. Romanos 12:2 diz que nós não podemos nos conformar com este século. Não podemos. Não se conforme com o seu pecado. Não se conforme com o mundo de pecado. Olhe para o seu Deus, para o nosso Deus, e diga, como disse Isaías: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, estou no meio de um povo de impuros lábios. Ele disse: eu sou pecador e convivo no meio de pecadores. Mas ele diz: os meus olhos viram o Rei. E você hoje está diante da palavra do Senhor. Deus tem falado ao seu coração. Os teus olhos têm visto o Rei. O que fazer diante da majestade, da santidade do Senhor? Chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós outros, diz o escritor a Tiago. Limpai a mão, pecadores, purificai os corações, senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Mas logo em seguida o texto diz: torne-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Louvado seja Deus, irmãos, se ao sairmos daqui, sairmos de fato com essa graça no coração, com o perdão dos pecados, e com a alegria de servir a Deus de forma renovada, prontos a não sermos a mesma coisa. Vigie sobre a sua vida, olhe para a sua vida a cada dia, abra os olhos diante da sutileza do pecado, porque o diabo se apresenta como um anjo de luz. O sistema nosso é relativista, mas não admita isso. Chame pecado de pecado, não se conforme a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente e entendimento. Pense que o propósito do diabo é de matar, roubar e destruir. Que ele não é o nosso amiguinho, que ele não é o nosso companheiro, ele é nosso inimigo. Não podemos conviver pacificamente com o pecado. Eu termino dizendo que eu sou pecador como você, talvez muito mais do que muitos aqui. Nós não estamos aqui para medir pecado de ninguém. Mas eu não tenho dúvida de que, como Deus enviou Natã para falar a Davi, Deus tem levantado os seus homens nesta igreja, em todos os lugares, e você também deve ser pregador da palavra em muitos lugares. E Deus me levantou nessa manhã para estar aqui e falar como um profeta do Senhor algo tão difícil como é lidar com o pecado. Parece ter tão simples, mas é falado por um pecador. E como Natã, eu me coloco diante da sua vida para chamar a sua atenção para o seu pecado, para a sua iniquidade e para a postura que você terá, para te convidar a fazer como fez o Davi, que ao ser confrontado escreve esse lindo salmo, que se torna um hino também do povo de Deus. Porque é com temor e tremor, irmãos, que nós anunciamos a graça de Deus e o arrependimento, confissão dos pecados, para sermos curados. Eu quero dizer a você que não é hora de olhar para o pecado dos outros, mas o seu próprio pecado. E vamos todos juntos pedir ao Senhor, como pediu o salmista no Salmo 139, versículo 23 e 24. Sonda-me, ó Deus. Talvez você mesmo não tenha completo discernimento de tudo em que você tem errado e pecado, o que você tem feito de errado.
E o que você tem deixado de fazer, porque nós não pecamos só por ações, pecados ou pensamentos, palavras ou obras e pensamentos, mas também por omissão. Você pode olhar para o seu coração e dizer: o que eu fiz? E eu vou dizer: começou o pecado. É porque não fez. Você devia ter feito. Você devia ter exortado seu irmão. Você devia ter amado. Você devia ter caminhado um pouco mais. Você devia ter adorado a Deus com mais sinceridade quando você está na sua casa, quando você está fora. Irmãos, há tempo, e nós queremos essa renovação. Vamos clamar ao Senhor: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Vamos fazer isso para a glória do Senhor. Amém?